Olá, Doratingos! Este é o DoraCast, um podcast da Dora Meira que já percebeu que sente muito com os doramas e quer aprender como usar essas emoções e outros assuntos para seu autoconhecimento. Se você se identifica com tudo isso, te convidamos a escutar o episódio de hoje. Olá, Doratingos! Agora eu consigo falar olá, Doratingos, igual a Ellen sempre falou. Ai, é que, como eu falo É, para vocês, a boba sou eu daqui, né, gente? Então, mas é interessante, até falando sobre os temas de aceitação, de respeito, da gente ser quem a gente é. E hum, muitas pessoas têm esse desafio de ser quem é realmente, até de descobrir, às vezes, quem é realmente. Quiçá vai descobrir. E quando descobre, vê que tem muita coisa a ser descoberta, ser vivido, ser experimentado, etc. E essas pessoas da série que a gente vai falar hoje, dentro aí do tema toda forma de amar vale a pena com consciência no mês do orgulho LGBTQIAPN+. A sigla vai saindo cada vez mais fácil. A gente vai falar do Boys Love lá de Taiwan dessa vez, que chama Mais e Menos, traduzindo Plus and Minus em inglês. É uma série que coincidiu essa semana, né, Ellen? A Ellen, a mensagem, né? Que mensagem você mandou? Que costuma mandar? eu falei, Elisa, já viu esse? Aí ela fala, já sim, é muito bom. Eu falei, quem não sabia que ela não tinha visto, né? É porque eu pergunto, porque se ela falar, Ellen, né, mais ou menos, aí eu já não vou terminar, não. Aí eu não Aham. falo, né? Mas acabou que essa série pegou a Ellen, principalmente, porque quando eu assisti, Nossa, ela vai contar daqui depois a eu conto, pouco. depois eu conto. Depois. Então, esse BL de Taiwan tem 13 episódios, 12 episódios, mais um extra, e tem também dois making-offs dessa temporada disponíveis no Viki, e até o momento é gratuito. Você consegue assistir lá sem precisar pagar nada, só precisa fazer lá a sua inscrição, digamos assim. Os episódios têm duração de mais ou menos 25 minutos e eles estrearam em abril de 2022 e passou até junho de 2022. Ele tem direção de Xiang Ping Chen. O meu sotaque hoje meio vai talvez para o inglês com chinês, bom, não sei. Tem uns nomes também que é meio em inglês, então vamos nessa adaptação aqui. Os atores principais. Nós temos quatro atores principais. Temos o Max Lin no papel de Shen Se-shu. Temos também o Shi Cheng-hao como o Fu Li-kung. Tem também o Zheng Qilei como o Kato Yuki. E o Matt Lee como personagem Jian Yin-ze. Geralmente o Z talvez vem com som de sh, mas eu não sei exatamente. É meio assim, É Z ou X, esse, né? Na é, verdade, o X, né? Enfim. É, a história. O Fu Li Gong é um jovem advogado que está construindo a carreira que está promissora para ele no escritório de advocacia. Quem também trabalha nesse escritório é o Zheng Ze Shou, que é um amigo de infância do Fu Li Gong. Eles já são amigos há 20 anos, cresceram juntos, conhecem a família, estudaram na mesma escola, na mesma turma, desde o jardim da infância até ali ensino médio. E agora eles trabalham
não lado a lado, mas de frente um pro outro. Você vê isso na série. Aqui tá escrito lado a lado, mas é de frente um pro outro que eles trabalham. Literalmente. Ai, é porque essa É, frase e lado a lado é muito forte na série, né? Então, também. Mas o visual, imagina aí uma pessoa de frente para outra no escritório. O que teve início como uma amizade vai se transformando aos poucos em um laço mais parecido ao de irmãos. Só que conforme as carreiras deles alavancam, deslancham, o relacionamento também muda. As coisas mudam. Eles já não conseguem parar de pensar um no outro. Só que sair de um amigo para viver como amantes, viver o amor afetivo, não é uma questão simples e tem os obstáculos. Ah, por sua vez, o X é um divertido rapaz notívago de cabelos longos. Esse é o que trabalha no bar. É uma outra história, são secundários, que também são meio principais. Acho que não tem tanto secundário assim. Talvez tempo de tela, né? sim. Ele trabalha como barman no popular estabelecimento noturno. As descrições são ótimas. Embora ele seja uma pessoa comprometida com o trabalho, com a vida noturna, o mundo dele vira de cabeça para baixo quando ele conhece uma pessoa muito contrária a ele, o Jean. O Jean, ele tem uma lavanderia que ele abre durante o dia e fecha durante a noite, o que é normal, ele vai dormir. A descrição tá ótima, tá assim, prefere passar a noite relaxando, mas ele trabalha o dia inteiro. Gente, estamos numa vibe aqui, relax, então, Relaxem o também, resumo, ué. relaxem também, o resumo tá acabando. E ele tem uma filha. E nesse relacionamento, a gente vê que aquilo que parece contrário e as desavenças que ocorrem ali no começo unem essas duas pessoas também muito diferentes, né? Ao oposto do primeiro casal, o Fu Ligong com o Zheng Zeshu, que já se conhecem a vida toda, eles se conhecem ali. E, né, uma faísca começa a acender esse fogo da paixão. Enfim, como se desenrola tudo isso, você vai precisar assistir. Talvez a gente conte uma coisa ou outra aqui para ambientar a história. Mas a Ellie tem uma fofoca que começou lá em 2022. Ai, gente, a gente é fofoqueiro, né? Nossa, como a gente é fofoqueiro. Então, segundo aí, né, os sites, ninguém desmentiu nada, então a gente não sabe se sim ou se não, mas a gente sempre acredita que sim. Porque quando eu comecei a assistir, essa série é muito fofa mesmo, assim. Muito legal, traz muitos temas bacanas. Mas aí vamos para fofoca. Então, eles têm uma sintonia muito boa, assim, um entrosamento muito bom. Aí a fonte me disse, né? A fonte me disse que eles namoram, né? Eles são namorados. E aí eu estava vendo uns vídeos, fazendo a pesquisa, procurando uns vídeos, e eu vi eles há 4 meses atrás. Eles estão juntos nesse vídeo, tem até um cachorrinho, e eles estão desejando feliz ano novo para todo mundo. Então, muito fofo, gente, muito legal. Então, assim, não desmentem, então a gente entende o quê? Estão juntos, porque até o cachorrinho ali, então, sei lá. Tem um clima ali, né? Então, isso é a minha antena da fofoca que está dizendo. Mas, assim, aparentemente, tá tudo nesse caminho. E eles realmente têm uma química muito boa na série, né? Sim, Então, não sei se já o aconteceu Max, né? antes. O É o Max e o Max Xi. e o Xi Shenchuan. Gente, Ficou se bonito, você né? tem descendência de Taiwan, Por da China, favor, nos perdoe, por favor, relevem, por porque a gente gente não ignorem tem. as O do nossas. Max é fácil, né? Mas o nome dele é Shang Haolin, né? Mas aí ele usa o nome Aham. artístico de Max Min, né?
O Xi Sim. Shenchuan, ele tem 29 anos. Ele é um ariano. Para quem, né, se interessa por signos, eu gosto, então ele é um ariano. Ele também é ator, modelo e cantor. Não sabia, mas ele. Modelo, eu até podia pensar que ele é bem bonito, né? Aham. Os dois, na verdade. O cabeludo, eu falo que ele é o cabeludo, que é o casal secundário, não tão secundário, né? Mas como a Elisa disse, Aham. mas todo mundo falou que ele é muito bonito, assim. Eu achei ele bonito, mas ele tem um rosto bem feminino, né? Mas ele é bonito também. E o outro, que é o Matt Lee, né? Ele também usa o nome. É que eu falo Matt Lee, fica esquisito. Mas aí a gente tá nessa vibe, gente. Aí começou a bobeira. Ele é bonito também, mas eu prefiro, né? Então. Ele tem 32 anos, esse o que usa óculos na série, que é o Matt Lee. E o do cabelão, que a Elisa falou o nome dele, que aqui para mim é Keeley Zhang. Aham. Ele tem 35 anos e ninguém diz, né, que essas pessoas já têm mais de 30. E o. Faltou um. O Faltou Max Lin. o Max Lin, tem 30 anos, ele é um escorpiano. Nossa, Ares com escorpião. Um escorpião, você Ah, viu, né? O negócio pega fogo enfim, mesmo. sim. É, E paixão não falta, né? Nossa, é, é o fogo da paixão de Ares. da O fogo paixão. de Ares com a paixão de escorpião. Ah, Escorpião, você pensa. Então, por isso que casou muito bem ali, né? Então, eles têm uma química muito provavelmente. boa. Talvez, se não estivesse namorando, mas acho que por esse signo aí dá uma química legal mesmo, assim, né? De contracenar juntos ali. E a gente vendo Provavelmente. o make-off lá, né? E você vê que é muito divertido os dois ali, né? Trabalhando, porque eles são muito parecidos mesmo com a série, porque o, o Xi Shenchuan, ele é mais sério mesmo na vida real, assim. Ele é um cara mais sério, mais introspectivo. E o Matt Lee, o Matt não, o Max Lin, ele é mais brincalhão mesmo. Então é interessante que eles trouxeram muito isso para a série. Só que na série, o Max Lin, é mais extrovertido mesmo, né? Fora ele é um Aham. pouquinho menos, mas assim, é um cara mais divertido mesmo, achei legal. E na série ele entra nos extremos disso, né? Ele faz porque o personagem dele vai para esse extremo mesmo, de falar tudo que pensa, dar risada, encher o saco do outro. É E aí, verdade. saindo das fofocas aqui, ou não, eu quero falar uma coisinha antes. É porque Taiwan, segundo os especialistas em BLs aí, diz que Taiwan sempre foi palco de excelentes BLs, assim. Só que eles deram uma parada aí nos BLs, e aí esse, menos e mais, mais e menos, ele Uhum. surgiu, assim, para dar uma retomada nesses BLs aí que eles sempre fizeram muito bem, né? Então, inclusive, tem participação especial dos atores principais de Beloved in House, que é Aham. famoso. Eu não assisti ainda, a Elisa já deve ter assistido provavelmente. Esse é bem legal. Os dois têm muita química também. Aí tem a participação também aí dentro desses clássicos aí que eu estou falando, tem o History 2, History 3, né? Que Aham. aí a Elisa sabe melhor que eu, mas tem esses deles aí que são bem famosos também e que são Tem bem uma, clássicos tem no a meio. participação, a cena final, tem a participação de dois atores, de um que fez Sim, o History 2 ou 3. o 3. E esse History 3, meu Deus. Assim, é daqueles finais que você quer Que não pensar termina. só em se Ah, jogar de tão eita, triste. vou assistir esse depois. Só pensar. Mas já tô alertando aqui. Já entrando no tema, tem mais alguma coisa para falar? Ah, não, eu ia falar da emoção, mas se você quiser falar depois, eu Exato, vou porque falando. já introduzi. Já entrou. Gente, a gente aqui é meio podcaster, jornalista, belizeira, dorameira. A gente também é a gente. Gente como a gente. Gente como a gente, descobrindo também como
navegar, né, nesses áudios que vocês escutam. Enfim, falando em emoções fortes, a Ellen comentou que do nada, lá já no primeiro episódio, veio algo. Você vai comentar exatamente sobre isso ou vai falar sobre outras coisas? Porque daí você já aproveita Eu nem lembro o que que eu comentei com você, que eu fiz aí. tantos comentários sobre a série. Você disse que logo no começo pegou uma emoção forte, assim, e depois você assistindo também você teve uns momentos de precisar soltar as emoções, né? De deixar o choro Sim, aí eu vir, tive que chorar mesmo, etc. gente. O negócio foi. Eu falei, faz tempo que não Conta pra acontecia gente isso essa comigo. fofoca, essa Então, era fofoca assim. pessoal. Eu tenho uma questão, eu sempre falo aqui para vocês, né? Eu tenho uma questão com a sensação de abandono, né? Então, quando eu vejo, eu nunca fui abandonado da gente, mas quando eu vejo, isso é uma coisa, como a Elis e eu, a gente fala de espiritualidade, então a gente faz terapias com relação a isso. Então, eu tenho quase certeza que Também. são coisas de outras vidas. Então, é algo que pega mesmo quando eu estou vendo algumas coisas. E essa série, ela traz muito isso, né? Porque está falando de casamentos, de divórcios, eles são advogados de divórcio, né? Então, são quebras ali, né? E aí a gente fala do coração partido, então tem muito isso. E a série, ela me diz, assim, foi dolorido mesmo. Tá? É uma coisa, eu falo para Elisa, Elisa, dói aqui no meio do peito. Nossa, é uma sensação muito ruim. E aí veio lágrimas, e eu estava assistindo e a lágrima descendo. Eu falei, rapaz, por que que eu estou chorando desse jeito? O que está acontecendo aqui? E o pior que Porque, é uma, pode é falar. pior que assim mesmo, a gente, fala a gente, eu e a Ellen, porque eu me identifico. Às vezes eu tô vendo cenas e do nada, eu comentei com a Ellie, um dorama que a gente tá assistindo, que a gente vai falar provavelmente agora no mês de julho, se a pessoa ver de fora, vai olhar, pô, mas é uma coisa banal, uma profissão nada a ver, o pessoal até nem tá mesmo falando desse dorama no sentido de tá bom ou não, é muito mais cotidiano ali, mais uma cena. E aí eu vejo e vem, igual você falou, a lágrima começa a escorrer, vontade de chorar. Mas por quê? Porque conversa com a gente de maneiras inesperadas. Aí pode ser espiritual, pode ser inconsciente, pode ser energética, um gatilho, uma memória que você não lembra, enfim. Aí vai entrar a crença de cada um. Continua. E aí nisso, eu principalmente, é porque se eu for falar muito, eu vou dar muito spoiler, né? Mas assim, eles têm lá o relacionamento deles, e eles, como a Elisa falou, eles são amigos e tal. E aí vem aquilo do. A primeira cena, né, que eu acho que eu vi lá, que me despertou, foi aquilo de aceitação, que é outro ponto aqui que eu também trabalho muito. Né? Essa aceitação de, como a Elisa bem começou falando, de a gente saber quem a gente é, isso faz toda a diferença. E às vezes a gente não sabe e fica perdida por aí. Né? E eles Uhum. lá, eles são amigos e eu acho que eles já se gostavam muito desde criança, mas até então eram amigos porque é aquilo que dá para ser, né? Que eu tenho entendimento daquilo e eles vão seguindo daquele jeito. Tem a cena do pai, que o pai não aceita, então essa parte da aceitação também me deu uma dor muito grande, porque o pai quer uma coisa pensando que a mãe dele ficaria feliz, sendo que a mãe dele abandonou quando ele era criança, e aí tem todo, sabe? Aí ele começa a falar assim, poxa vida, né? A pessoa não me criou, não sabe, você quer que eu faça algo por ela, que nem está aqui para ver isso, e aí, sabe? Aí eu falo, Uhum. gente, como que, né? Você não pode viver a sua vida, você tem que viver a vida por outra pessoa. E aí tem uma situação lá para ela ter abandonado eles, mas eu não vou comentar aqui. E aí a gente fica sem entender isso, né? E o pai, não, porque você tem que fazer a vontade dela, tem como, não tem que nada, né? Então, só que no primeiro momento ele fala, poxa, mas é meu pai, é minha mãe. E aí
nem é ele tanto que se dói, é mais o Fuligong, né? Que é o namorado dele, né? Vira namorado depois, lá no. É Uhum. ele que fica mais assim de falar, nossa, mas aí eu vou. Porque tem essa outra parte também, que é uma coisa que eu quero, a gente fala muito de, poxa, que saco isso, né? Eu vou fazer pelo outro sem perguntar para o outro, mas eu estou fazendo pelo outro, né? Mas não sei se ele quer, não, mas eu penso que é o melhor para ele, mas você não sabe se é, porque você não perguntou, né? E aí ele decide Exato. que ele vai fazer pelo outro, porque vai, senão ele vai tirar a felicidade do outro, porque o Fu Gong, ele sempre foi muito claro nos sentimentos, muito claro, no, peraí, muito claro para ele. Ele sempre soube como ele gostava, né, do Shen Zexu, do Shenzi, vamos falar assim. Aham. Ele sempre soube como ele gostava, mas o outro não. Para ele tinha o sentimento, mas ele não tinha certeza daquele sentimento. Já o Fuligol, não, ele tinha certeza, desde sempre, né? Ele não via só como amigo, né? Então, ele fala, não, eu vou fazer isso porque eu acho que ele não gosta de mim do jeito que eu gosto dele. Eu acho que ele tá só no momento aí, então, né, ele tá achando que é, mas depois ele vai ver que é só amizade mesmo, e aí não quero atrapalhar a vida dele. E aí essa parte foi onde eu chorei horrores, porque ele fala assim, poxa, como vocês vão terminar se vocês se gostam? E aí o outro fala, não, mas como assim? E aí ele não entende por que que ele está terminando, mas às vezes eu assistindo eu também não estava entendendo, eu já queria entrar lá na cena e dar uns tapas na cara dele e falar, acorda, rapaz, que você está fazendo isso? Né? Porque vai ficar infeliz porque quer fazer o outro feliz, mas o outro vai ficar infeliz porque você terminou. Que situação é essa? Né? Não E aí eu tem. falei, gente, não tem lógica isso, né? Não tem sentido. Você nem conversou, você nem perguntou, simplesmente eu vou lá e termino tudo, porque senão o pai vai ficar ruim com ele, vai ficar brigado, falei, ah, sei lá. E aí tudo isso envolve essa questão do abandono e da aceitação. Isso em mim, essas as minhas Uhum. emoções aqui que se ativaram. E eu falei, até nessa noite, eu falei para Elisa, eu estava já deitada, já, né, meu marido estava do lado, mas ele já estava dormindo e eu assistindo. Eu falei, nossa, eu vou ficar chorando de soluçar aqui. Ele vai acordar e vai falar assim, nossa, foi porque não ganhou o presente do Dia dos Namorados. E aí, eu falei, nossa, não tem nada a ver com isso, mas pelo jeito que eu tava chorando de soluçar, né, eu falei, vai dar ruim pra mim isso aqui. Mas Ai, ai. essas coisas que acontecem com quem vê dorama. Né, quem permite viver na presença, sentir, etc. A gente tem várias definições para muitas coisas e a gente. Bom, eu vou trazer as que fazem sentido para mim, a Ellen vai trazer as que fazem sentido para ela. E, e é bem interessante esse processo, né? Será que de repente você que escuta a nossa conversa percebe isso também? Ou começa a se perceber, a se permitir a fazer isso? Assistir e se ver uma emoção, talvez até interpretar essa emoção depois que ela passa, ou ter os insights. Seria muito legal se de repente você chegou nesse ponto ou já é algo comum, compartilha com a gente. Tem como deixar comentário no DoraCast oficial, no TikTok, no Instagram, no YouTube, também nos streamings. Alguns streamings permitem você deixar comentários, o que que você achou do episódio, então conta pra gente. Tem uma cena que é muito legal, né? Eu falei de todas as emoções, aí tem mais uma. É uma cena muito legal que é de uma mulher, uma senhora já, ela já deve ter, lá na série, já deve ter mais de 50, e ela resolve se divorciar. E aí ela chega lá procurando serviços e ela chega falando com ele e ele diz assim que com o Z-Show, né? Ela chega falando com ele, ele diz que não quer falar sobre isso.
E aí o Fuling, não que não quer falar, mas ele não consegue explicar para ela direito. Aí o Fuling entra no meio e fala, não, mas é porque tem uns procedimentos. Ela falou, nossa, mas como assim procedimento? Eu não consigo me divorciar. Ela falou, não, mas precisa de um motivo. Aí ele vai conversar com ela e fala, você tem que falar que se foi traída, se foi não sei o quê, se, né? Hum, E ela fala, mas não foi nada disso, eu simplesmente não o amo mais e quero sair dessa vida. E aí, aí eles falam, mas não tem como, você tem que ter um motivo. Aí eu fiquei pensando nisso, eu falei, nossa, gente, que motivo, né? Porque esse é o maior motivo de todos, né? Porque você casa por quê? Porque você ama, né? Na maioria das vezes é hum, porque você tem amor pela pessoa, e aí acabou, como você vai ficar convivendo? E ela já tinha mais de 30 anos de casada, né? E o marido não queria se separar. E aí, no fim, eles conseguem resolver lá e dá tudo certo, mas você vê que tem uma coisa, né? Porque isso acontece muito hoje em dia e aconteceu há muitos anos atrás, porque antigamente era pior, hoje em dia é mais fácil, né? Você vai ali, resolve, mas antes, né, você tinha que ficar anos casado com uma pessoa, porque isso era mal visto pela sociedade e a pessoa, né, tinha que aguentar tudo aquilo ali. Então, uma situação assim que, né, não tem sentido, mas teve algo que precisou acontecer, né? Hoje, ainda uhum, bem que a gente tem uma liberdade maior, né? De sim, fazer certas coisas. Mas eu achei essa cena bem interessante e o desfecho dela lá na série também é legal, né? O uhum, casamento, o relacionamento dos dois, que é o casal que a gente está falando que é secundário, também foi interessante, porque eles não têm uma história, igual a Elisa falou, né? Dos dois aqui, que veio desde a infância. Eles se encontraram ali e já teve uma química. E o outro que era divorciado, né? Ele tinha sido casado, estava divorciado. Ele também não teve isso de ter um preconceito. Ele tinha uma resistência, mas não era um preconceito por, porque o outro era homem, mas sim porque ele estava com medo de amar de novo, porque ele já tinha, né, se magoado muito com o primeiro casamento, né? E aí, quando acontece, ele vai se permitindo, mas você vê que tem uma resistência por medo, né? E eu achei interessante isso também. Mas aí as coisas vão acontecendo ali, isso é né? É uma legal relação bonita. é muito legal a história desses dois, do segundo casal. E porque a É, filha fala assim, pai, você parece um cara comum, né? Um transeunte, ela fala assim, né? E o outro parece uma estrela de cinema, né? Então, é e interessante. tem, tem a cena logo no início, quando aparece É, ele no bar, e aí quando ele entra no bar e as meninas que estão lá começam a gritar ou fazer um som como se ele fosse um artista o chegando. artista. Mal E, sabe elas, to... né? e toda vez que aparece ele com a mão no cabelo e põe o É, cabelo todos para jogando para trás, trás. É muito legal, assim. falando em falando, né, em relacionamentos e família, divórcio, etc. A gente resolveu juntar esse tema. A gente até ia falar de outra série que é interessante também, acabei de lembrar, chama Papa and Daddy, também é de Taiwan, tem 2 temporadas. Você, pessoa inteligente, vai procurar, vai dar seu jeitinho de encontrar para assistir, se for da sua vontade. E tem questão de pessoa também que se divorciou e aí casou dentro da heteronormatividade, se separou, tem filho e aí casa com outra pessoa, no caso outro homem. Aí tem a questão de adoção também, que a gente vai comentar rapidinho aqui sobre as leis em relação a isso. Então, achei interessante juntar o tema. A gente está meio que querendo trazer temas básicos de um ser humano comum deve ter de direitos e deveres e os desafios que todo mundo passa no olhar da comunidade LGBTQIAPN+. Então, eu vou comentar um pouco aqui sobre leis lá
em Taiwan, aqui no Brasil, sobre casamento e adoção. E a gente vai também entrar um pouco na questão da espiritualidade, que a Ellen comentou também antes, que é algo muito forte em nós, e é uma espiritualidade mais livre, diria, no sentido de que a gente não segue uma religião em si, não pratica uma religião. Sim, cada uma tem a história aí, batismo, não, seguiu alguma religião durante um tempo da vida, mas certo momento a gente se encontrou, cada uma de acordo com a sua crença, junta coisas de vários aspectos religiosos que você pode ver do lado de fora, mas pra gente faz sentido, né, Ellen? A gente ter essa liberdade de se conectar com a consciência que chama até às vezes, ou a gente precisa. É parecido para você, não é, essa questão? Sim, muito parecido. Igual eu falo sempre para você, eu sempre uso a palavra respeito aqui, Aham, né? Porque às vezes por ignorância a gente critica a religião do outro, mas o outro se dá bem naquela religião, então é um direito dele estar lá, né? Eu uhum, prefiro ser livre mesmo, porque eu comungo de tudo, né? E aí eu posso tudo que a religião me traz de positivo eu gosto, né? E todas, não tem umas, porque eu posso comungar de todas elas e sei que a fonte é uma só. Então, exato. isso para mim é muito, como a Elisa falou, a gente é muito aberto para as coisas, né? Aliás, vamos começar com esse assunto. Depois eu entro na parte das leis que são mais diretas. É, duas coisas, na verdade, duas coisas, e depois eu vou trazer uma definição que é de um médico que também deixa eu ver aqui, ele é um presidente da Associação Médico Espírita de Minas Gerais. Isso eu vou trazer daqui a pouco para linkar os assuntos. Mas, ó, no fim do ano passado, fim de 2023, teve uma fala do Papa Francisco que foi reportado pelo Robert Shine numa publicação da New Ways Ministry de 19 de dezembro de 2023, que foi traduzido pelo Instituto Humanitas Unisinos, que foi onde eu encontrei essa passagem que fala assim, que o Papa Francisco aprovou a bênção de casais do mesmo sexo, no que o escritório doutrinário do Vaticano referiu como um desenvolvimento real no ensino da igreja e enfatiza que Deus nunca rejeita ninguém que se aproxima dele. Salvando os nossos interessantes pontos de vista para nós, eu vou ler um pequeno trecho aqui dessa notícia do site. A aprovação de tais bênçãos foi anunciada na segunda-feira numa declaração do Dicastério para a Doutrina da Fé do Vaticano, intitulada Fiducia Supplicans, que seria sobre o significado pastoral das bênçãos. Então, grande parte da declaração é sobre a teologia por trás de como a igreja entende as bênçãos. Seção 3 aborda especificamente a questão da bênção de casais do mesmo sexo e aqueles em situações irregulares, como católicos divorciados e recasados, que já comentamos anteriormente. Então, só mais um parágrafo aqui para terminar esse interessante ponto de vista da Igreja Católica. Ou melhor, da Igreja Católica, do Papa Francisco como porta-voz. É, as bênçãos para esses casais são de fato possíveis, afirma o Vaticano, porque Deus abençoa todos que imploram que tudo que é verdadeiro, bom e humanamente válido em suas vidas e em seus relacionamentos seja enriquecido, curado e elevado pela presença do Espírito Santo. Fecha aspas. O objetivo de abençoar um casal abre aspas, para que as relações humanas amadureçam e cresçam na fidelidade ao Evangelho, para que sejam libertadas das suas imperfeições e fragilidades e para que possam expressar-se na dimensão sempre crescente do amor divino. Fecha aspas. Esse é um interessante ponto de vista do Vaticano.
buscando informações, encontrei, isso vai ser só uma menção aqui. Existe igreja cristã contemporânea com com a missão, digamos assim, levando o amor de Deus a todas as pessoas, sem preconceitos. Sorria, Jesus te aceita. Então, existem igrejas hoje em dia fundamentadas no público LGBT. Público não, comunidade. Quando eu falo público, parece que é algo que está buscando isso como interesse, no sentido até de marketing, digamos assim. Então, né, eu sinto muito se ofendi alguém. É, a comunidade LGBTQIAP, LGBTQIAPN+, tem igrejas criadas para acolher esse público, para acolher essas pessoas, para acolher a comunidade, no sentido de. Porque o Vaticano soltou essa nota em 2023. É falado de pessoas que namoram, têm relações afetivas com outras pessoas do mesmo sexo, desde que o mundo é mundo. Então, quantas vezes pessoas não se sentiram abandonadas, não se sentiram fora, não se sentiram pertencentes, enfim. Uma definição que eu achei interessante fazendo a pesquisa sobre espiritualidade e a comunidade veio até para a gente entender também o ponto de vista daquele médico que eu falei, Andrei Moreira, que é um médico e é presidente também da Associação Médico Espírita de Minas Gerais. Ele traz um interessante ponto de vista sobre identidade e orientação sexual, que ele diz que são coisas distintas. Abre aspas. Identidade é como um indivíduo se sente, a qual sexo pertence, com qual sexo se identifica psicologicamente. A orientação homossexual representa exclusivamente o direcionamento do afeto e do interesse sexual para indivíduos do mesmo sexo. Fecha aspas. Eu fui ter uma visão um pouco mais ampliada sobre quem eu sou e quem eu poderia ser dentro do espiritismo. Foi um, uma comunidade, vamos dizer, comunidade, que me acolheu, que me recebeu e que me trouxe muitas respostas às minhas perguntas há uns anos atrás já. E no livro dos Espíritos costuma ter algumas. O livro dos Espíritos em si são mais de 1.700 perguntas com respostas canalizadas, né, pelo médium Allan Kardec. E tem uma lá que é a pergunta 202, que fala sobre o esclarecimento acerca da relação entre os espíritos e a afetividade e o gênero. Talvez seja interessante. Quando errante, o espírito que prefere o espírito encarnar no corpo de um homem ou no de uma mulher, né? O que o espírito escolhe? E aí a resposta de Allan Kardec. Isso pouco lhe importa. O que o guia na escolha são as provas para que haja de passar. E tem uma outra pergunta que fala assim: tem sexos os espíritos? A resposta é a seguinte: não como o entendeis, pois que os sexos dependem da organização. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na concordância dos sentimentos. Então, a gente só quer trazer um interessante ponto de vista de algo mais profundo, algo além do físico, metafísico. E que é só para trazer informação mesmo, não é para impor e nem para, né, negar aquilo que as comunidades que se reúnem trazem como aquilo que ela fala, aquilo que é a voz, aquilo que ela precisa representar para que sejam olhadas, para que todos, um dia, quem sabe, provavelmente a gente não vai ver isso fisicamente falando,
mas todos sejam seres humanos e todos tenham seus direitos e seus deveres respeitados, né? Tem Eu alguma. até Pode queria falar, falar Ellen. uma coisa, Elisa, cortar você um pouquinho, eu lembrei de uma história de um conhecido que ele se assumiu até então, ele, né, uma igreja evangélica, e aí ele se assumiu, saiu do armário, como dizem, né? Aham, Mas ele, na igreja dele, ele não tinha condição de participar. E ele era cantor, ele é cantor. E ele cantava louvores e tal, e ele não conseguia participar da igreja porque eles não aceitavam, né? E aí ele ficou um tempo, ele ficou muito ruim, que ele falou que ele gostava muito de servir a Deus, dentro da religião dele, mas que ele não podia, porque as pessoas olhavam torto, não tinha esse acolhimento, e aí ele, fazendo pesquisas e passeando, ele encontrou um lugar que ele comungava da mesma fé, que era evangélico também, que fazia esse acolhimento desses casais, né, que não podiam ir em outras. E aí ele voltou a cantar os louvores que ele tanto gostava e tal. E aí ele ficou feliz, ele falou, gente, estou muito realizado, porque eu estou servindo a Deus como eu sempre gostei. Então, é aquilo da gente falar, né, o respeito, né, disso e, assim, tudo bem a outra igreja não querer aceitar, não querer fazer, tudo bem, faz parte do que ela acredita e a gente não tem que fazer eles mudarem de ideia com relação a isso. Mas ter esses lugares também que acolhem, que trazem, né, igual a Igreja Católica, o Papa Francisco, né, achei muito bacana porque traz um olhar assim independente, assim como o Espiritismo trouxe. Independente da escolha da pessoa, o que que vale aqui? O que você faz, né? Então você faz o bem entre aspas, né, gente? Mas assim, você faz algo que é grande, que você faz com o coração, que você faz de porque tantos casais que são casais gays aí, né, que adotam crianças, fazem coisas maravilhosas, têm uma família linda, né, enquanto que outros casais que são héteros não fazem metade do que fazem. Então, quer dizer, onde que está, né? É o ser que a gente avalia. A gente nem avalia nada, né? Porque nós não somos Deus, então a gente não tem que julgar nada, né? Nada, nada, nada. Então, quem avalia é Deus, né? Se você acredita nele. Eu acredito, então eu falo Deus, né? Mas a gente não avalia nada. Então, cada um que viva a sua vida fazendo o que o seu espírito pede para fazer, né? uhum. Se é certo ou errado, só Deus que vai saber disso, que vai saber julgar, condenar, e se tiver que condenar também, né? Então, É, são. esse lugar de respeito mesmo, de falar assim, como é o tema do nosso mês de junho, né? Sim, Toda forma de amor vale a pena, uhum. Com né? consciência. E consciência, porque também tem lugares aí que a gente fala muito desse acolhimento, mas tem pessoas que querem que você engula certas coisas que você não tem obrigação, né? Então é esse lugar que a gente está falando. Não tem que você nada, não, eu também não tenho que nada, então tem que ter o respeito pelo outro. O outro, às Uhum, vezes, não tem condição de aceitar o seu, né, essa forma de ser, porque talvez, né, dentro dele não caiba isso. E aí você não tem que tentar convencer de nada, mas ele também não tem que tentar convencê-lo de nada, que você está errado, nada disso. Cada um vive a sua vida do uhum, jeito que acha que deve, né? E é sobre isso que a gente sempre fala aqui no Dora, né? A gente sempre traz essa consciência de respeito mesmo, para cada um viver dentro do que acha que é bom, inclusive religiões, né? sim. Cada um, eu com a Elisa, a gente falou que nós somos livres com relação a isso, mas tem gente que não é, tudo bem, se ela é feliz dentro, igual esse meu conhecido que eu falei, ele é feliz dentro dessa religião. Então, que ele seja Uhum, feliz lá, né? O outro é feliz em outro. Então, é a mesma coisa com relacionamento, né? Se é feliz assim, viva bem sua vida, sim. né? E a gente tem uma vida Ó. que mal a gente dá conta, né? Então, Uma ressalva sobre a liberdade religiosa. No caso, a gente não segue rituais fixos, nem sim, frequenta locais em certos dias como uma forma habitual. Então, essa é a liberdade da gente fazer os rituais que a gente deseja ou não,
ir a esses estabelecimentos religiosos ou não, e seguir também filosofias que às vezes não recebem o nome de religião, mas que nos orientam ao autoconhecimento, a um bem maior, ou aquilo que a gente necessita naquele momento. Muitas vezes vem da Exato. necessidade, não é só da. Ah, até a minha amiga me lembrou hoje, não é só espiritualidade, gratiluz, etc. Às vezes é uma necessidade, eu preciso encontrar uma resposta para algo que ninguém me respondeu. Onde que eu vou encontrar? Muitas vezes vem de uma religião, vem de uma filosofia, vem de uma ciência, a gente não sabe. Então cada um vai encontrar aquilo que faz sentido para você. E quando a gente não tem ainda essa consciência de buscar aquilo que faz sentido para mim, o ser humano que vive em sociedade, ou seja, todos nós, precisamos de leis, precisamos de ah, política, precisamos de, ou pelo menos, já que existem essas instituições, que elas sirvam a todos de forma igual, a todos de forma respeitosa. E essa semana, especialmente, a gente está passando por uma situação que fala de lei relacionada a meninas que engravidam, mulheres que engravidam e que não podem fazer um aborto legalizado, tá? Uma polêmica e não tem como ficar a par disso. Então eu já estou comentando sobre. Então busque saber essas informações, faça o que você pode dentro daquilo que você consegue, seja compartilhar um Reels, um vídeo do TikTok, dar sua opinião, votar. Então, faça alguma coisa, porque se você tem 18 anos e você passa por uma situação parecida com essa, e eles já tiram a escolha de você, te condenam a nível de que a pessoa que causou isso em você de forma contra sua vontade vai ter menos tempo de prisão que você, e aí mistura tudo, né? Aquilo que eu acredito, a, a parte conservadora, a parte libertária, mas tem coisas que a gente precisa, sim, de leis, tem coisas que a gente precisa, sim, de regras, para que enquanto a gente não evoluir a nível que a gente não vai ver nessa vida, enfim, direitos de casamento e adoção lá em Taiwan, como será que é? Pois é, lá o casamento, lá eles, acho que é o, deixa eu dar uma olhada aqui na minha, Eles é, têm o casamento. Ó, vamos falar primeiro que tem leis que falam sobre atividade homossexual. Atividade sexual homossexual masculina e feminina. Então, é, tem leis para isso também, tá? Enfim. inclusive no primeiro O... episódio a gente comentou que tem países que têm pena de morte com relação a isso, né? Exato, Então, exato. Para a gente entrar na parte mais racional, pois é. para equilibrar. É, em Taiwan, o casamento homossexual é legalizado desde 29 de maio de 2019. E ele vem na sequência de uma decisão do Tribunal Constitucional de maio de 2017. Então, tem uma historinha aqui que vou ser mais conciso possível. A discriminação com base na orientação sexual, identidade de gênero e características de gênero na educação foi proibida em Taiwan desde 2004. A discriminação foi proibida desde 2004. No que se refere a emprego, a discriminação com base na orientação sexual também é proibida por lei desde 2007. Então, já a discriminação, né, tem, foi proibida já há 20 anos. Em 24 de maio de 2017, o Yuan Judicial decidiu que a lei do casamento existente era inconstitucional e que os casais do mesmo sexo deveriam ganhar o direito de se casar. Ganhar. Sobre adoção.
casais do mesmo sexo podem adotar legalmente desde 2023, que foi aprovada a lei que permite a adoção completa por casais do mesmo sexo. Então, eles podem adotar não só os filhos dos parceiros, né, como a gente viu na série, quando um casal heteronormativo se divorciou, tem uma filha, e aí o homem começa a ter relacionamento com outro homem. Ah, os casais podem adotar não só filhos dos parceiros, mas também conjuntos, sem ser filho biológico de nenhum. Então, as crianças que, infelizmente, não têm os pais, seja por qual motivo for, podem ser adotadas por casais homoafetivos. De acordo com a lei da reprodução artificial também, que é um tema interessante, as tecnologias de reprodução assistidas estão disponíveis apenas para casais heterossexuais. No entanto, o Taiwan IVF Group, né, que é o tipo de... A inseminação artificial talvez não seja exatamente isso, mas fertilização in vitro, que trabalhou em colaboração com o Centro de Fertilidade e Saúde Reprodutiva da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, operou pelo menos um centro que forneceu acesso de fertilização in vitro e substituto de esperma para gays e lésbicas em Taiwan desde 1990. Então, Nossa, que tem, legal. tem Tem bastante coisa. tempo. Uhum. É, Na Tailândia também tá agora com uma lei indo para a terceira. é, Nossa, Dia 18, a gente está gravando dia 14 de junho. Então, dia 18 de junho vai ter uma votação lá, que vai ser importante para aprovar a lei de casamento igualitário na Tailândia, nossa, que vai bacana. ser a terceira leitura no Senado tailandês e conta com uma última fase das leituras. Então, se eles aprovarem, vai seguir a lei, provavelmente para ser homologada pelo rei. Eu acho que lá tem uma questão de Não, rei tem. ainda. Tem. Então, né, desejamos que tudo dê certo. E para a gente terminar essa questão, no nosso querido Brasil, a Wikipedia fez uma tabela, achei muito interessante para quem, meu lado mais matemático, mais racional, fez uma tabela de resumo. Então, eu peguei os fatos relacionados ao assunto de hoje. Homossexualidade desclassificada como doença. Gente, como que a gente passou por isso? Como que a homossexualidade era Enfim, doença? Interessante esse ponto de vista, quem criou isso antes, né? Então, não é mais doença desde 1985, ainda bem. É, é proibida terapia de reorientação sexual a psicólogos desde 1999 é, até 2017, e depois ela passou a ser proibida a todo tipo de terapia, provavelmente a 2019, desde 2019. Tá muito recente isso, gente. Proteção a mulheres LGBTs da violência doméstica e familiar. Existe essa lei. Desde 2006, para mulheres lésbicas e bissexuais e que vivem em relação homoafetiva, e desde 2022 para mulheres transgênero. Adoção por casais homoafetivos? Sim, é reconhecido oficialmente desde 2010. Então, tem um tempinho já. União estável entre pessoas do mesmo sexo. Desde 2011, em todo o país, já é possível. Licença parental a casais homoafetivos é legal também. Desde 2011, desde que a lei reconheceu a união afetiva. Ambos têm, ambos que tenham filhos têm direito aos diversos tipos de licença parental. Em 2024, foi reconhecido que a mãe não gestante em união estável homoafetiva também tem direito à licença maternidade, como às vezes acontece, né, a reprodução assistida para casais homoafetivos também, que tem autorização, né, autorização é permitida, é meio que né? Mas tem. enfim, é Uhum. possível desde 2013.
O casamento entre pessoas do mesmo sexo também é possível no Brasil desde 2013, em todo o Brasil. Paternidade ou maternidade automática para ambos os cônjuges ou companheiros após o nascimento da criança gerada por técnica de reprodução assistida é possível desde 2016. Isso eu achei aquilo que eu falei do sangue, lembra? Doação de sangue. Gente, a risada não é tipo de é engraçado, mas é porque, assim, as dificuldades que o ser humano, que a gente, Passa. vou falar gente, porque, né, as outras vidas que a gente viveu. Homens que fazem sexo com homens autorizados a doarem sangue. Sim, de 2011 a 2013. Pausa. Até 2020 não era autorizado. A partir de 2020 voltou a ser autorizado. Doação de sangue. E registro de nascidos intersexo com o campo sexo ignorado no registro de nascimento desde 2021. É uma informação interessante porque a gente, quando fala de fluidez na orientação sexual, também tem uma questão de a pessoa se identificar ou não com o sexo, que vem aí a questão do transgênero, e a gente pode continuar falando sobre isso num próximo É, episódio. gente, porque dá assunto. Tem assunto, Oh! tem coisa bacana, tem coisa interessante. Eu estou aprendendo muito aqui. Por isso que eu estou quietinha, que eu estou ouvindo a Elis. E é isso. Esse é mais um episódio aqui do DoraCast, nesse mês do orgulho, que tá trazendo bastante orgulho também dessa comunidade que gente, eu tô falando isso de tá vindo aqui, tipo, sei lá, coração, intuição, etc. Dá muito orgulho desse pessoal que tá na frente, que tá exigindo os direitos, que tá dando a cara a tapa, daqueles que não são vistos. A gente sente vocês, a gente não pode não estar vendo, mas a gente sente. Então, Inclusive, vocês que muitos não, que começaram, né, Elisa, já não estão mais exato, aqui, né? também tem isso. E aqueles, aquelas que não são vistos, receba nosso carinho e a gente tem orgulho de vocês, né? Porque só a gente sabe o que a gente passa, não é entrar na vítima aqui não, mas tem pessoas que passam por muitas coisas e, e é isso. A gente te vê, a gente te sente e a gente se orgulha muito da sua história. Seja você quem for que precisa escutar isso, Quem for. né? E Isso. semana que vem estamos de volta, né, dona Ellen? Estaremos sim com outro episódio super legal também, falando, continuando falando desse assunto, né? Que Aham, toda forma de amor vale a pena. Então, até a próxima sim. semana, Doratingos. Nos sigam nas redes, tem muitos episódios bacanas. Comentem, né? Ajudem nosso canal a crescer aí, que tem muita coisa legal aí. E quem sabe no próximo vocês participam, né? A gente faz live, vamos ver, depende de vocês. Se vocês pedirem, talvez a gente tope. Exato. Até Até a semana que vem. próxima.